Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Pedimos que nessa noite o Senhor possa estar vindo falando conosco a partir da minha boca, Senhor. Que o Senhor revele a Tua palavra, mostre, Senhor, para que assim possamos estar aprendendo mais de Ti, Senhor. Para que assim possamos estar cumprindo a Sua palavra acima de todas as coisas, Senhor. E assim possamos estar cumprindo a Sua vontade. Para que, indiferente dos anos se passarem, possamos estar fazendo a Sua vontade, Senhor. Sim. Pois confiamos apenas em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, vamos abrir a nossa palavra em Deuteronômio 7. Todos acharam? Amém. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar para a qual vocês estão indo, para dela tornar posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações, os hetitas, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam como elas tratando alguns, e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Não daem suas filhas aos filhos delas. Não tornem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviarão os seus filhos e seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim, vocês tratarão essas nações, derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso eles os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é fiel, mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daquele que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, à lei, isso é, aos decretos e às ordenanças que hoje lhe ordeno. Bom, aqui nessa palavra, vemos Deus falando quando o povo ia entrar, a promessa de Deus para o povo dele. E hoje não é diferente. Deus enviou Jesus para morrermos por nós e assim nos deu uma promessa, um reino futuro, para que assim temos que glorificar o nome dele dia a dia. E aqui, em primeiro lugar, ele coloca as nações que eles iriam enfrentar. E ele deixa bem claro que todas iam ser mais fortes que eles. Porque não ia depender deles a vitória, mas sim de Deus a partir da vida deles. E assim somos com nós. Todos os povos da terra, todos os povos do mundo são mais astutos, mais fortes, estão dispostos a fazer mais. Mas por quê? Mas Deus nos escolheu a partir da vinda de Jesus, e nós, se colocando no caminho de Jesus, temos que estar disposto a enfrentar eles, indiferente de vermos que aparentemente eles são mais fortes, mas temos Deus do nosso lado, temos Deus
em todas as coisas. E aqui ele pede para nós não nos misturarmos com os povos que estavam lá. E assim temos que ser. Somos um povo sagrado. Somos um povo de geração eleita, escolhido por Deus. Não pela nossa descendência, não pelo que nossos pais eram, não pelo que nosso país era, mas sim o que Deus viu em nós, a presciência dele. Então, isso que temos que pensar. Se somos escolhidos, não temos que nos misturar. Pelo contrário, aqui ele fala, depois que vocês vencerem, destroem tudo que há deste mundo, dessa terra. E assim temos que ser. Se somos santos e irrepreensíveis, temos que destruir tudo do mundo em nossas vidas. Se somos santos, não podemos nos contaminar em nada que há neste mundo. Daí aqui ele fala, mostra que o mundo sempre parecerá mais forte, que eram 7 nações bem mais poderosas. Mas mesmo assim Deus continua com a promessa dele e faz o compromisso dele. Mas a gente vê aqui que ele pega e fala, principalmente aqui no final, saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel e que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daquele que os ama e obedece aos seus mandamentos. Nós vimos que Deus, o tempo dele é diferente. O tempo dele é um tempo que não tem é infinito. Diferente de nós que vivemos no nosso tempo cronos e há essa afinidade, um dia iremos morrer. O que Deus faz? Alianças com gerações e gerações. Nós, por exemplo, aqui, Deus escolheu a minha avó há muitos anos. E assim eu sou o fruto da 3ª geração, porque Deus abençoa até 1000 gerações. E assim Ele vai continuar mostrando, revelando a cada geração que se passar neste ministério. Porque não é... A minha avó, infelizmente, um dia vai morrer. E assim cabe a nós mostrarmos o aprendizado que ela nos ensinou para as nossas próximas gerações e cumprir o propósito dele. Mas por que eu estou falando isso? Porque é algo que, infelizmente, o que mais foi destruído ao longo de todas as décadas, que foi a família. O principal foco de Satanás foi a família ao longo desses anos, ao longo desse século, ao longo do início. Porque se a gente perceber, Adão e Eva, Caim e Abel eram uma família. E o que aconteceu? Satanás atacou lá na primeira família que existia, para que assim houvesse o primeiro assassinato. Então você vê que, por que Deus tenta preservar tanta família? Porque Satanás tenta destruir tanta família. Se a gente vê por que tudo há hoje neste mundo, toda essa iniquidade, é justamente por causa disso. Porque Deus tenta conservar, mas o diabo tenta destruir. E cabe a nós conseguirmos conservar isso. Mas qual a importância de ter novas gerações? O tempo. Deus é eterno, mas os seres humanos não são. Então Deus precisa que a palavra e o poder dele seja transmitido a todos os povos em todos os tempos. Não se esqueça disso, amados. Para que o Senhor um dia, para o Senhor um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. 2 Pedro 3:8. E justamente isso, para Deus não há limitade de tempo, mas sim para nós. Então por isso que é importante termos novas gerações preparadas para que possa estar enfrentando cada geração dela e conseguindo mostrar o Evangelho e o poder de Deus. E além do mais, fora a importância da geração no tempo, é a evolução. Deus quer que cada geração do povo dele cresça e aprenda com os erros e os acertos das gerações passadas, pois a cada geração existe mais história dos antepassados. Como os anciãos e mais experientes está a sabedoria, e na idade avançada a compreensão e o entendimento. Jó 12:2. Mas o vigor da juventude com direção dos mais velhos, a face do coração e a ansiedade e acabem com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Eclesiastes 11:10. Então Deus quer essa junção entre a velha e a nova geração, a velha da sabedoria e a nova do vigor, para que assim juntos possam conseguir levar ao longo dos anos a palavra de Deus, para que assim consiga mostrar o verdadeiro Evangelho. Mas como que está a nova geração de hoje em dia? Como que está? Qual foi o fruto disso que aconteceu? Infelizmente vivemos em gerações extremos. Talvez estamos passando pela geração mais extremista que já houve,
pois o mundo é conectado como estamos hoje, temos acesso a qualquer tipo de informação, que queremos assim criar pessoas especialmente jovens que absorvem e aprendem coisas muito cedo e conseguem fazer coisas que eram impossíveis antes. Por exemplo, hoje temos um youtuber que conseguiu faturar em 2021 54 bilhões tendo apenas 24 anos. Consegue divulgar a palavra dele para centenas de milhares de pessoas. Um piloto de Fórmula 1 com apenas 25 anos que é bicampeão. O Mark Zuckerberg que criou o Facebook apenas aos 20 anos. 24 mil crianças superdotadas que moram apenas no Brasil. São crianças jovens, uma geração tecnicamente super poderosas, que conseguem divulgar a palavra delas ao longo de muitas pessoas. Mas, entretanto, há uma grande maioria apenas que usa essas ferramentas que foram criadas hoje para passar o tempo, principalmente as redes sociais, e são cativas e passam horas e horas na frente dos celulares sem fazer nada de útil para a vida e principalmente para o reino de Deus. Por exemplo, o Instagram tem 1,150 bilhões de usuários ativos. Mais da metade da população global que é usuário do Instagram tem menos de 34 anos. A faixa etária que mais usa o Instagram nas redes sociais são 18 a 24 anos. Existe mais de 500 mil influencers ativos no Instagram. Pessoas que estão influenciando os nossos filhos, os futuros filhos, estão influenciando cada um de nós hoje. Porque tudo que vemos, infelizmente, somos influenciados. Foi feita uma pesquisa que pegaram Coca e Pepsi. Viram que no cérebro a pessoa pega e gosta mais da Pepsi, porque no cérebro dela ativa o senso de crítico. Mas quando bebe Coca, ativa o senso da alegria, porque a Coca-Cola sempre divulga imagens alegres. Ela está nos influenciando, isso que somos. Mas por que o reino de Deus não está sendo tão influenciado como as outras coisas estão sendo? Por que apenas esses aparelhos estão sendo usados para divulgar coisas erradas, coisas infrutíferas, coisas à toa? Sendo que é uma arma que vemos que pode ser ou para um extremo ou para o outro. Pode criar pessoas burras até que fica só pensando em procurar o fim do Instagram que nunca vai ter, ou ter um novo fim, ser super inteligentes, sendo que o pilar mais importante é o reino de Deus, que está sendo destruído. A família de longe é o pilar mais importante para o reino de Deus, pois dessa forma que a palavra de Deus vem sendo passada de geração em geração, e dessa forma que Satanás está conseguindo destruir. Se vermos como a família está sendo destruída, em primeiro, pais e mães ocupados, tendo dar o melhor para os filhos, e especialmente financeiramente, para que assim dar uma boa escola, boas roupas, bons brinquedos, mas acabam terceirizando a educação, dando a babás, professoras. Assim, o pai e a mãe não têm tempo para ensinar a criança nos caminhos do Senhor, como diz a palavra. Ensina a criança no caminho do Senhor em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A ponto de pais pagarem $133 mil na mensalidade de um colégio. Isso é terceirizar a educação. Isso é terceirizar aprendizado. Isso é terceirizar o verdadeiro propósito de Deus. E não adianta culpar política, não adianta culpar a escola, não adianta culpar professor, porque isso é obrigação dos pais, como diz a palavra de Deus. Em segundo, na década de 80, 90, houve um grande avivamento no mundo, no Brasil, Europa, Estados Unidos. Mas eram igrejas legalistas com muitas tradições e regras. E aos olhos humanos são chatos. E assim traumatizaram as crianças da época. E as crianças cresceram e criaram um evangelho leve, ou da hipergraça. Estão criando filhos nele, onde tudo pode e não tem mandamentos ou regras, algo que é antibíblico. Mas mesmo assim, a cada ano, igrejas perdem mais e mais jovens, principalmente na Europa, a ponto das igrejas terem que ser vendidas e criarem balada, porque ninguém mais quer ir para a igreja. Um evangelho que está tão leve, mas mesmo assim ninguém quer. Por quê? Porque só a palavra que faz a pessoa realmente desejar o evangelho. Só o verdadeiro amor que faz desejar o evangelho. Mas tem muitas pessoas inteligentes que falam, não, mas a verdade não é absoluta. A verdade é absoluta porque Jesus falou, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe algo que não existe verdade não absoluta.
porque Jesus é absoluto. Jesus preenche todas as lacunas, vai além da religiosidade, vai além do legalismo, vai além de qualquer coisa que está neste mundo. Mas, infelizmente, é esse principal pilar que está sendo quebrado. Os líderes religiosos não estão interessados em crianças e adolescentes, porque eles não trazem nenhum retorno financeiro e dão muito trabalho. É justamente isso. Se você for ver, as igrejas estão preocupadas com homens e mulheres acima dos 40 anos, que são simplesmente as pessoas que mais têm a circunstância financeira e podem ajudar a mostrar o evangelho às nações, sendo que a base está sendo perdida. Não adianta nada se não tivermos uma base sólida para o futuro. Você pode ganhar o mundo, mas se perder a sua casa, até a ponto do Paulo em si mesmo falar, não tem como um pastor, um líder religioso estar à frente, sendo que a base dele familiar está destruída. Spurgeon falou uma vez, que pena que alguns pregadores têm que descer do púlpito, mas infelizmente quando descem do púlpito, que pena que tem que subir nele de novo. Porque o evangelho vai além de uma simples pregação, o evangelho vai além de um simples falar, mas sim é de um viver. Quem é o culpado? Ao mesmo tempo que temos a cada dia uma nova geração vivendo em um mundo bolha, tendo a pior gerações do que os pais que o mundo já viu, mas também temos a pior gerações de pais que o mundo já viu, pais que preferem culpar o sistema, a escola, o governo ou a igreja, o pastor, por não ter filhos devidamente no caminho do Senhor, em vez de se culparem. Da mesma forma, a culpa é dessa nova geração que se acomoda da forma que vive e não procura ter intimidade com o Senhor. Infelizmente, tem que ter pais que estão prontos para ter filhos. E, infelizmente, isso é o que menos tem hoje em dia. Ou pais que estão prontos e não querem ter filho porque não querem ter o trabalho. E sendo que, qual é o objetivo? Qual é o plano futuro? A Croácia, por exemplo, que a gente está vendo no jogo, é um país que está morrendo. Por quê? Porque são um casal que tem menos de um filho Então você divide já pela metade. E mesmo assim não querem ter filhos. E os poucos que têm querem sair do país, porque são um país muito chato. Então é um país que está morrendo. Por quê? Porque não está se preocupando com o futuro, mas sim consigo mesmo. Ou ter uma liberdade, um casal que quer simplesmente estar tranquilo, não quer ter um trabalho de ter um filho. Os que realmente estão prontos não querem. E os que não estão prontos têm. E acabam deixando solto e se ocupando com outras coisas, terceirizando com as coisas. Mas da mesma forma, não é culpa apenas do pai, porque se a palavra está aqui para todos, indiferente quem é seu pai, indiferente quem é sua mãe, indiferente como foi seu passado. Se você não teve o privilégio, como eu, nascer numa terceira geração, crie a sua primeira geração. Faça você, comece daqui tudo que o Senhor quer para a sua vida, porque Deus tem uma promessa para todos. Deus tem uma promessa para cada um de nós. E só vamos conseguir cumprir se querermos. E assim temos que fazer. Como resolver isso? Aos pais, educar através do exemplo, em primeiro lugar. Ninguém despreza a tua mocidade, mas vê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4,12. O primeiro lugar que temos que fazer é ser exemplo. Não tem como mostrarmos aos filhos, às próximas gerações, ou ao nosso próximo, sem ser exemplo. Eu vi um pastor que perguntou para a mulher, você é submissa ao seu marido? Ela falou assim, você está fazendo a pergunta errada. Eu sei que meu marido me ama a ponto de morrer por mim, agora se eu sou submissa, tem que perguntar a ele. Você não tem que achar que você é o exemplo, você tem que perguntar para as pessoas se você é um exemplo. Você tem que perguntar para o seu filho se você está sendo um exemplo de pai. E o pai tem que perguntar ao filho se o filho está sendo um exemplo de filho. E dessa forma que vamos mostrar o verdadeiro evangelho, a partir do exemplo. Porque se ensinar o caminho para o filho ou para as pessoas desde pequeno, não tem como, é uma promessa. E as promessas de Deus sempre serão cumpridas. Educar com disciplina. O que é disciplina? Disciplinar significa treinamento para agir de acordo com as regras estabelecidas. Os filhos precisam aprender que todos os segmentos existem regras, normas, horários que devem ser cumpridos. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Todos precisam ter o conhecimento
não apenas a criança, mas também o adulto, que tem que entender que existe uma regra. O Evangelho não é todas essas palavras que estão aqui vêm de uma promessa. O versículo que lemos hoje, ele fala, Deus tem uma promessa para todas as gerações, mas se descumprir, ele fala aqui no final, obedeçam os seus mandamentos, mas aquele que o desprezarem, retribuirá com destruição. Ele não demora a retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, a lei, pois é os decretos e as ordenanças que hoje lhes ordeno. E temos que ser dessa forma. Existem regras, o Evangelho existe, mas é impossível para nós cumprirmos tudo que aqui está escrito por nós mesmos. É impossível cumprirmos por nós mesmos, falar, vou cumprir todos os mandamentos, as leis. Uma hora você vai pecar, mas como vamos fazer para não pecar? Apenas com o Espírito de Deus, apenas com o Evangelho em nosso coração, apenas com a vida, Senhor, a vida que assim dá, os frutos do Espírito. O Espírito milita contra a carne, mas só vamos conseguir vencer e não pecarmos quando estivermos com o Espírito de Deus. A disciplina é correção, a disciplina significa impor limites, a disciplina tem sempre resultados positivos. A educação de filhos tem uma correta e firme disciplina através da sabedoria aos filhos e descanso aos pais. A vara da correção da sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo em vergonha a sua mãe. Quando os ímpios prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline o seu filho e ele dará paz, dará grande prazer à sua alma. Provérbios 29, 15 a 17. E assim tem que ser. Criança não dá trabalho. Criança dá, no futuro, se você querer fazer tudo o que a criança quer, ela vai te envergonhar no futuro. Você vai olhar para ela e vai falar, que porcaria que eu fiz. Melhor se eu fosse um aborto. E a gente sabe que a palavra de Deus não é esse o objetivo para ninguém. Temos que nos ensinar na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia para o ensino. Para que o ensino seja eficaz, é necessário a palavra esteja primeiro no coração dos pais, para que as crianças estejam ensinadas continuamente, seja indo à escola ou fazendo qualquer coisa, em todo o tempo, tendo a oportunidade de falar da palavra de Deus. Amarás, pois, o teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará o teu filho, e delas farás assentada em tua mesa, andando no caminho e deitando-te e levantando. Deuteronômio 6:5. É justamente isso que temos que fazer. Se aprendemos, se a palavra de Deus estiver no nosso coração, indiferente onde estivermos, indiferente o governo que está, indiferente do que virá, a palavra de Deus vai continuar em nosso coração. Indiferente da circunstância, indiferente se você estiver no prostíbulo, você não vai cair, porque a palavra de Deus está acima de tudo as coisas. Então, isso que temos que estar firmados na palavra, porque ela é a rocha viva. Ela é simplesmente tudo que precisamos ter. E simplesmente para a nova geração, caso não venha de uma geração anterior que tem uma promessa com Deus, você pode ser o primeiro assim, passar tudo isso para a sua futura geração, pois indiferente das circunstâncias, Deus cura todas as feridas e mostra o caminho que deve ser seguido. Basta deixar Deus entrar em sua vida, pois não é o lugar, não é o governo, não é as pessoas que vão influenciar se estiver no caminho do Senhor. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Mateus 7, 13 e 14. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é o escudo para que todos que nele refugiam, pois quem é Deus além do Senhor? Quem é a rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste da força e torna perfeito o meu caminho. 2 Samuel 22, 31 a 33. E assim temos que ser.
Assim temos que fazer, temos que cumprir a palavra de Deus acima de todas as coisas, para que a nossa geração tenha um futuro, para que as que virão tenham um futuro. Não depende do seu passado, mas sim do seu futuro. E assim como você vai querer fazer. Só vai ter como Deus agir, usar, mostrar, se assim nos deixarmos. E como é o nosso ministério embasado? Nosso ministério simplesmente é coisa... tecnicamente é a coisa mais simples que Deus colocou para nós, mas é mais difícil, que é uma família. Nosso ministério é a família. E aqui tenho o orgulho de ver na Escritura o verdadeiro caminho e ver minha família estar no caminho certo. É difícil, não é fácil, mas quando lemos essas coisas percebemos que realmente estamos no caminho certo. Nosso ministério é treinar famílias para ser famílias verdadeiras. E assim temos que mostrar ao mundo. A verdadeira fórmula do Evangelho não é sair pregando e falando que Deus é bom o tempo todo, mas sim mostrar a ação de Deus o tempo todo bom em nossas vidas. E assim temos que fazer. Temos que mostrar a famílias que estão neste mundo que há sim uma chance. Não é uma geração perdida. Não é uma geração de pais perdida. Mas sim são pais que não têm instrução. Muitas vezes porque não querem, porque a palavra é gratuita e está disponível em qualquer plataforma para você baixar ou até mesmo comprar. Então, não é, mas cabe a cada um, cabe nosso ministério mostrar o verdadeiro evangelho a partir do berço da família. Temos que fazer isso. Sei como é uma família no caminho do Senhor conseguirá ensinar meus filhos e abençoar até 1000 gerações à frente. Pois uma coisa é, se porém não temos que fazer agradar a Deus acima de todas as coisas, mostrar o Evangelho e assim mostrar. Infelizmente, quando a pessoa não quer, não tem como. Mas se assim a pessoa estiver disposta a aprender, a conhecer, assim todos conseguirão. Assim vai conseguir mostrar o verdadeiro Evangelho. Assim vai conseguir ter um caminho genuíno na palavra de Deus. E assim eu espero que assim todos consigam cumprir essa verdadeira vontade. Assim espero que todos tenham a oportunidade de ter uma futura geração próspera e assim abençoada por Deus. Para que assim cada um de nós venha a mostrar o verdadeiro Evangelho. Se a gente vê todas as profecias, promessas da Bíblia, Deus nunca age em uma geração só. O maior reinado de Israel foi de Salomão, mas Davi que embasou ele. Infelizmente Salomão não conseguiu passar isso para o filho dele. Samuel foi um grande profeta, mas infelizmente não conseguiu passar o verdadeiro objetivo de Deus na vida dos filhos. Então, isso que temos que fazer. Deus tem uma promessa e assim só irá conseguir cumprir a promessa para este mundo, não é em uma geração só. Talvez Jesus possa voltar daqui a 500 anos, nunca saberemos. A gente tem que saber que nós temos que estar pronto, temos que deixar pronta a nossa próxima geração, para que assim Deus possa estar usando ela como nos usou, para que assim possamos estar usando o vigor da próxima geração e com a sabedoria das antigas, para que assim todos possam estar vendo. E uma coisa é, se alguém porém não guarda a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que dos seus antepassados servirem além do Eufrates, aos deuses dos amorreus, em cuja terra de vocês viveram, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. E assim é, a nossa casa, indiferente das circunstâncias, servirá ao Senhor. Indiferente das gerações, ela servirá ao Senhor. Porque como diz a minha avó, a porta é a serventia da casa para quem não quiser servir esse Senhor. Porque do outro lado está as terras dos inimigos, dos amorreus, dos hebreus, e assim temos que cumprir a verdadeira vontade de Deus acima de todas as coisas. E felizmente eu tenho orgulho de estar numa terceira geração da minha avó, da minha madrinha, e aqui estou eu, para que assim possamos estar levando o Evangelho às próximas gerações. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por suas promessas, muito obrigado
em tudo que o Senhor vem fazendo em nossas vidas, Senhor. Peço que assim o Senhor possa estar vindo abençoando cada um que está nos vendo, Senhor, para que assim eles possam estar encontrando o verdadeiro caminho, Senhor, encontrando o verdadeiro caminho na Tua palavra, Senhor, conseguindo cumprir todos os Seus mandamentos, Senhor, para que assim possa estar sendo abençoado, entendendo, Senhor, que há algo além nessa vida, Senhor, há algo a mais nessa vida, Senhor, e só encontraremos a felicidade completa no Senhor apenas, para que assim possamos estar ensinando, instruindo, Senhor, as nossas próximas gerações no verdadeiro caminho, e assim possamos estar cumprindo o verdadeiro caminho, Senhor, para que assim possamos estar fazendo a Sua vontade acima de todas as coisas, Senhor. Não permita que desviarmos desse caminho, Senhor, pois sabemos que é estreito e apertado, e saberemos que é difícil, Senhor, mas sabemos com a Sua capacidade, Sua força e com o Seu Espírito iremos conseguir vencer. Em nome de Jesus, amém. Amém.